Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Feira das Vaidades. Vi então no meu sonho que, ao saírem do deserto, avistaram um povoado chamado Vaidade, no qual se realiza uma feira, conhecida por nome semelhante, que dura todo o ano. É assim chamada de Feira das Vaidades, porque a cidade em que é celebrada é mais leviana do que a vaidade em si. Salmo capítulo 62, versículo 9. E porque tudo quanto ali se vende e todos quantos a ela concorrem consiste na vaidade, pois, como disse o sábio, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 11, versículo 8. O estado mais feliz de um cristão é o estado mais sagrado. Assim como há mais calor nas proximidades do sol, há mais felicidades quando estamos mais próximos de Cristo. Nenhum cristão desfruta de conforto quando seus olhos se encontram fixos na vaidade. Não culpa os homens ímpios por se precipitarem em seus prazeres. Deixe-os tomar seus caminhos. Isso é tudo o que eles têm para desfrutar. Mas os cristãos devem buscar seus deleites em uma esfera mais elevada do que as frivolidades insípidas do mundo. Interesses vãos são perigosos para as almas renovadas. Agora, como eu disse, o caminho que conduz à cidade celestial passa exatamente pelo meio deste povoado. E aquele que quiser ir à cidade celestial sem passar por aqui, terá de sair do mundo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quando você se cansar das contendas e do pecado que encontra por todos os lados, considere que todos os santos sofreram a mesma tribulação. Eles não foram carregados em camas para o céu, e você não deve esperar viajar mais facilmente do que eles. Eles tiveram que arriscar suas vidas até a morte nos lugares altos do campo, e você não será coroado até que tenha sofrido a adversidade como um bom soldado de Jesus Cristo. Portanto, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Era forçoso que os peregrinos passassem por este local, e assim acontecera. Mas, logo que sua presença foi notada, toda a população local se alvoroçou por sua causa. Eis a razão disso. Primeiramente, os trajes dos peregrinos eram muito diferentes dos que se vendiam na feira, e aquela gente cercava-os por todos os lados para os ver. Uns diziam que os peregrinos eram tolos, outros que eram loucos e outros que eram estrangeiros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Em segundo lugar, se muitos se admiravam de suas vestes, não menos se espantavam com seu modo de falar, porque poucos haviam que pudessem entendê-los. Eles, naturalmente, falavam um idioma de Canaã, e os homens da feira falavam a linguagem do mundo, de modo que uns aos outros se punham bárbaros. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8. Se você segue a Cristo inteiramente, certamente virá a sofrer algum insulto ou injúria. Eles dirão o quão singular você é. Se você se tornar um verdadeiro cristão, em breve será um homem marcado. Eles dirão: quão estranho ele é, quão singular é ela. Eles pensarão que tentamos nos fazer notáveis, quando de fato somos meramente conscientes e tentamos obedecer à vontade de Deus. Acreditas nos mesmos velhos em que costumavam crer durante os tempos de Oliver Cromwell? Aquelas antigas doutrinas puritanas? Eles riem da nossa fé e afirmam que perdemos a liberdade. Esta feira não é um negócio novo,
mas sim uma tradição muito antiga. Contar-lhe-eis a história da sua origem. Há quase 5.000 anos, já havia peregrinos que se dirigiam à cidade celestial, como estes homens honestos, cristão e fiel. Beelzebu, Apolião e Legião, ao perceberem a direção que os peregrinos tomavam com seus companheiros e que lhes era forçoso passar por essa cidade da vaidade, combinaram entre si de estabelecer aqui esta feira, que duraria todo o ano, e onde se venderia toda espécie de vaidade. Por esta razão, encontraram-se na feira todas as mercadorias, casas, terras, negócios, empregos, honras, títulos, países, reinos, concupiscências, prazeres e toda espécie de delícias, tais como prostitutas, esposas, maridos, filhos, amos, criados, vida, sangue, corpos, alma, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muitas outras coisas. Existem vários tipos de vaidade: o chapéu e os sinos do tolo, a alegria do mundo, a dança, a lira e o copo do dissoluto. Todas essas vaidades bem conhecidas pelos homens. Eles usam sua vanguarda em seu nome e título. Tais coisas vãs são tão traiçoeiras quanto os assuntos deste mundo e o engano das riquezas. Um homem pode seguir a vaidade tão verdadeiramente em seu escritório quanto no teatro. Se ele dedica sua vida a acumular riquezas, ele perde seus dias em uma ostentação vã. A menos que sigamos a Cristo e façamos de nosso Deus o grande objetivo da vida, nós apenas diferimos em aparência dos mais frívolos. É a doçura do pecado que o torna mais perigoso. Satanás nunca vende seus venenos puros. Ele sempre os mistura antes de disponibilizá-los. Cuidado com os prazeres. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos são destrutivos. Dizem que no lugar onde crescem os cactos mais bonitos espreitam as serpentes mais venenosas. É assim com o pecado. Seus prazeres mais justos abrigarão seus pecados mais grosseiros. Cuidem-se. A víbora de Cleópatra foi-lhe introduzida em uma cesta de flores. Satanás oferece ao bêbado a doçura da taça intoxicante. Ele dá a cada um de nós a oferta de nossa alegria peculiar. Ele nos chama com prazeres para que possa nos segurar. Também ali se encontram constantemente enganos, jogos, diversões, alerquins, teatros, divertimentos e tratantes de toda a qualidade. E não é só isso. Há ainda roubos, mortes, adultérios, perjúrios, falsos testemunhos de toda a classe de gravidade e aquele vermelho como o sangue. Expulse para sempre qualquer pensamento concernente a entregar-se à carne, se você deseja viver no poder do seu Senhor ressuscitado. Nocivo é o homem vivo em Cristo que considera em sua mente a corrupção do pecado. Por que buscai os vivos entre os mortos? Disse o anjo a Madalena. A vida deveria habitar no sepulcro? A vida divina deve ser empareada no monsoléu da luxúria carnal? Como podemos participar do cálice do Senhor e ainda beber o cálice de Belial? Certamente, crente, você está a salvo das luxúrias e dos pecados abertos, mas você também escapará das guerras mais secretas e ardilosas do caçador satânico? Você se livrou da luxúria e do orgulho? Você escapou da preguiça? Você escapou limpo das armadilhas carnais? Você busca
dia após dia, viver acima das coisas mundanas, do orgulho da vida e do vício da avareza? Siga, então, a santidade, pois é a coroa e a glória do cristão. Em terceiro lugar, o que mais assombrava os mercadores era que estes peregrinos faziam pouco caso das mercadorias e nem se davam ao incômodo de olhar para elas. Se alguém os chamava para comprar, tapavam os ouvidos e exclamavam: "Aparta os meus olhos para que não vejam a vaidade", e olhavam para cima como se dessem a entender que os seus negócios estavam no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Um dos participantes da feira, querendo zombar destes homens, perguntou-lhes com insolência: "Que queres comprar?" E eles, encarando-o com muita seriedade, responderam: "Compraremos a verdade." Provérbios capítulo 23, versículo 23. A religião comum daquele tempo era uma mistura de Cristo e Belial. Se Deus é Deus, sirva-o. Se Belial é Deus, sirva-o. Não pode haver aliança entre os dois. Jeová e Belial nunca podem ser amigos. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Nenhum homem pode servir dois senhores. Todas as tentativas de compromisso em matéria de verdade e pureza são fundadas na falsidade. Que Deus nos salve de uma abnegação tão dúplice. Você não deve ter comunhão com as obras infrutíferas da escuridão, mas sim repreendê-las. Caminhe digno de sua alta vocação e dignidade. Lembre-se, ó cristão, que você é um filho do Rei dos Reis. Portanto, mantenha-se livre das máculas do mundo. Não suje os dedos que em breve tocarão as cordas celestiais. Não deixe que seus olhos se tornem as janelas da luxúria, pois, em breve, eles vislumbrarão o Rei em sua beleza. Não deixe que seus pés sejam contaminados em lugares de lama, pois logo eles percorrerão as ruas douradas. Que seu coração não se encontre repleto de orgulho e amargura, pois, em pouco tempo, deverá ser preenchido com o céu e transbordar com alegria estática. Levante-se onde as belezas eternas florescem e o prazer é todo divino, onde há riqueza que não se consume e glórias infinitas brilham. Esta resposta originou novos desprezos. Uns zombavam deles, outros insultavam-nos, outros escarneciam-nos, e alguns sugeriram que fossem até mesmo espancados. Enfim, as coisas chegaram a tal ponto que houve um grande tumulto na feira, alterando-se completamente a sua ordem. Chegando-se estes acontecimentos aos ouvidos do organizador, acudiu este ao local dos tumultos e encarregou alguns dos seus amigos mais fiéis de examinar aqueles que tinham dado causa aos distúrbios. Então, foram os peregrinos interrogados e os seus juízes perguntaram-lhes de onde vinham, para onde iam e o que faziam ali em trajes estranhos. Eles disseram ser peregrinos do mundo e responderam que estava a dirigir-se para a sua própria pátria, que é a Jerusalém celestial. Disseram ainda não ter dado motivo aos habitantes da cidade, nem aos feirantes, para maltratá-los de tal maneira, nem para impedirem sua viagem. Apenas responderam ao serem convidados a adquirir mercadorias que só queriam comprar a verdade. Mas o tribunal declarou que estavam loucos e que tinham vindo expressamente para perturbar a ordem pública. E por isso os prenderam, os espancaram, atiraram lama sobre eles e colocaram-nos em uma gaiola para que servissem de espetáculo a todos os presentes na feira. Nessa situação permaneceram por algum tempo, sendo o alvo do divertimento, da maldade e da vingança dos circunstantes.
O organizador ria-se de todos os insultos que a eles eram lançados. Os peregrinos viajavam como pessoas suspeitas através da feira das vaidades. Não apenas estamos sob vigilância, mas há mais espiões do que nós. A espionagem ocorre por todo lado, em casa e no exterior. Se cairmos nas mãos dos inimigos, é mais provável que recebamos a generosidade de um lobo ou a misericórdia de um demônio do que qualquer paciência com nossas enfermidades vinda desses homens que temperam sua infidelidade em Deus com escândalos contra o seu povo. Viva uma vida piedosa e graciosa e ainda assim não escapará da perseguição. Você pode estar felizmente condicionado a viver entre os cristãos mais sérios e, assim, escapar da perseguição. Mas tome como exemplo o homem cristão médio, e ele terá diversas dificuldades se for fiel. Os ímpios criticarão aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Os cristãos são ridicularizados no trabalho, são apontados na rua, e nomes ofensivos são dirigidos a eles. A perseguição atua como a separação dos grãos. Aqueles que são leves como palha são expulsos por seu sopro, mas os que são milho verdadeiro permanecem e são purificados. Despreocupado com a opinião do homem, aquele verdadeiramente temente a Deus mantém seu caminho e teme ao Senhor para sempre. Deixe-nos chegar à conclusão desse assunto. O meu desejo é que as igrejas possam ser mais sagradas. Me aflito ao ver tanta conformidade mundana. Com que frequência a riqueza leva os homens a desviarem-se? Quantos cristãos seguem a moda desse mundo perverso? Em toda a minha pregação, vejo muitos a vagar e a tentar ser membros da igreja e cidadãos do mundo ao mesmo tempo. Temos entre nós amantes declarados de Cristo que agem muito como amantes do prazer. É algo vergonhoso para um professor do cristianismo ser encontrado em tais salões de música, tabernas e lugares de folia, onde você não pode ir sem que a sua moral seja poluída. Nesses locais, não é possível abrir seus olhos ou seus ouvidos sem perceber imediatamente tratar-se de um dos recintos de Satanás. Peço pelo Deus vivo que, se vocês não são capazes de manterem boas companhias e de evitarem o círculo de dissipação, não professem ser seguidores de Cristo, pois Ele próprio roga que você não tome parte deles. Se você é capaz de encontrar prazer na sociedade obscena e nas canções lascivas, qual direito possui de associar-se com a comunhão dos santos ou de participar do canto dos salmos? Mantenha as melhores companhias. Esteja sempre perto daqueles que estão muito com Deus. Que sejam seus companheiros preferidos, aqueles que fizeram de Cristo seu companheiro preferido. Deixe o amor de Cristo ser o seu amor. Com que os crentes deverão unir-se, a não ser com outros crentes? Nosso provérbio inglês diz: as aves de mesma plumagem voam juntas. Ver santos e pecadores se associarem é como ver vivos e mortos dividirem a mesma casa. É melhor estar com Lázaro em trapos do que com Dives em vestes opulentas. Habite onde Deus habita. Faça companheiros na terra que serão também seus companheiros no céu. Uma igreja profana é inútil para o mundo e sem valor entre os homens. É uma abominação. É o riso do inferno, o repúdio do céu. Os piores males que já vieram sobre o mundo foram trazidos sobre ele por uma igreja profana. Ó cristão, os votos do Senhor estão sobre você. Você é o sacerdote de Deus. Haja como tal. Você é o rei de Deus. Domine as suas luxúrias. Você é escolhido por Deus. Não se associe com Belial. O céu é sua herança. Viva como o Espírito Celestial.
Então você provará que possui fé verdadeira em Jesus, pois não pode haver fé no coração a menos que haja santidade na vida. Senhor, desejo viver como aquele que possui um nome comprado pelo sangue, como alguém que teme, mas que se aflige com você e não conhece outra vergonha.